Olá a todos, eu sou o Vinícius Gabriel e hoje a gente vai discutir um pouco sobre o evaporador. Bom, o que é um processo de evaporação? Ele é uma operação unitária que consiste na vaporização de um solvente, em geral a água, de uma solução líquida, que o nosso produto de interesse é a solução concentrada, o nosso solvente mais comum é a água e o nosso soluto mais comum é um sólido com pressão de vapor baixa. Então a minha corrente a ser evaporada, ela recebe calor. Ao receber calor, ela entra em ebulição. Ao entrar em ebulição, ela gera vapor e ao gerar vapor, ela é concentrada. Então esse é o esquema básico que a gente tem de um evaporador. Lembrando só que o evaporador é um tipo particular de trocador de calor, que eu possuo basicamente duas regiões de interesse. Uma onde vai passar o meu vapor vivo, que ele entra como um vapor saturado na posição 1 e sai como um vapor, não, e sai como um líquido saturado na posição 1'. Então a ideia é o vapor entrar no meio, fornecer energia para o meio e mudar de estado de vapor para líquido e saindo do meio. Para efeito de cálculo, a gente não considera essa perca de energia e temperatura. Então, em resumo, entra um vapor saturado na posição X, sai um líquido saturado na posição X. E eu tenho aqui o meu vapor, que vai ser a minha alimentação, que entra na posição 2. O meu vapor, que vai ser evaporado na posição 2, duas linhas. E o meu líquido concentrado na posição 2, linha. É importante ressaltar que as correntes de alimentação e vapor vivo não se misturam no evaporador. E a gente tem, que não é o foco dessa apresentação, outros tipos de evaporadores, como circulação natural, circulação forçada, película ascendente, descendente. Uma coisa a se destacar é que a operação de evaporação ela é normalmente causada como efeito. Então, numa operação de evaporação de simples efeito, a gente vai utilizar somente um evaporador e o vapor procedente do líquido em ebulição é condensado e descartado. Já numa operação de evaporação de múltiplo efeito, isso é, que vai ter mais de um evaporador, o vapor procedente de um dos evaporadores é utilizado como alimentação no evaporador seguinte. Caso de dois evaporadores, temos um duplo efeito, três evaporadores, um triplo efeito. De maneira genérica, para múltiplos evaporadores, temos um múltiplo efeito. Então a cara vai ser mais ou menos essa. Eu tenho aqui vários evaporadores e eles estão associados em série. Nesse meu primeiro evaporador, eu tenho a minha solução alimentada aqui por cima. E nesse segundo aqui, eu vou ter uma dose de vapor vivo que vai estar sendo adicionado e posteriormente descartado por aqui. Para minha solução dentro do evaporador, ela recebe energia e parte dela vai vaporizar. Então a minha solução concentrada sai aqui por baixo e eu uso essa solução concentrada como parte da alimentação do meu segundo evaporador. E o vapor gerado vai entrar no segundo evaporador como se fosse o vapor vivo que eu adicionei no primeiro. Então, dentro desse meu segundo evaporador, eu estou trabalhando com pressões diferentes para permitir temperaturas diferentes. Eu acabo aproveitando a energia desse meu vapor que vai passar para minha solução concentrada. E esse vapor muda de fase, se torna líquido sendo retirado por aqui. Então, essa energia é fornecida para a minha solução concentrada. Então, ela recebeu mais energia, ela vaporiza mais uma parte desse meu solvente e eu tenho uma nova solução concentrada, saindo do segundo, entrando para o terceiro evaporador. E uma nova dose de vapor saindo do meu segundo, entrando para o terceiro como um novo vapor vivo. Eu posso fazer isso quantas vezes for necessário para o objetivo. Aí no meu último evaporador, eu posso ter um condensador aqui, que é acoplado, para condensar o vapor que é gerado. Eu sou o Arthur Otto e agora eu vou falar sobre a utilização dos evaporadores, mais especificamente sobre as suas aplicações. Os evaporadores, eles são a peça-chave em muitos sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Eles são presentes tanto em ambientes residenciais, como na nossa geladeira ou no ar-condicionado de casa, quanto em aplicações industriais, que vão desde fábricas de alimentos até grandes centros de distribuição. É importante destacar que os evaporadores eles têm a função de absorver o calor do ambiente e transformá-lo em algo que possa ser eliminado. É basicamente isso que permite que a gente tenha ambientes resfriados ou mesmo que alimentos perecíveis sejam conservados por mais tempo. Se a gente pensar no impacto disso no dia a dia,
Sem os evaporadores, manter os alimentos frescos seria muito mais complicado, principalmente em grandes indústrias alimentícias ou mercados. E mais ainda, seria difícil manter qualquer tipo de ambiente refrigerado em larga escala, como por exemplo, um galpão de armazenamento de produtos sensíveis à temperatura. Além disso, em indústrias como as de alimento e bebidas, os evaporadores é indispensável, porque eles ajudam a controlar processos de resfriamento e secagem. Isso se reflete diretamente na qualidade dos produtos que consumimos, e o controle da temperatura é um dos fatores que define a durabilidade e o estado desses produtos. Então, resumindo, os evaporadores eles são muito mais que apenas peças de máquinas de refrigeração. Eles têm um impacto direto na nossa vida cotidiana, nas indústrias e até na economia, porque ele ajuda na conservação e no transporte de alimentos. Agora, falando especificamente sobre o uso residencial dos evaporadores, a gente encontra esses componentes dentro de eletrodomésticos. Eletrodomésticos comuns mesmo, como geladeiras e freezers. Dentro desses aparelhos, o evaporador ele resfria o ar e, por consequência, ele também resfria os alimentos que estão lá dentro. Ele faz de uma maneira bem eficiente, ele absorve o calor do ambiente, do ambiente interno. Basicamente, o fluido refrigerante, o que está no estado líquido, ele passa pelo evaporador e absorve esse calor. O que acontece é que, ao absorver o calor, o fluido ele se transforma em vapor. E com isso, a temperatura no interior da geladeira ou do freezer, ela se mantém baixa, garantindo assim a preservação dos alimentos que estão lá dentro. Pensando na importância disso no nosso dia a dia, se você fosse manter alimentos frescos sem uma geladeira, a maioria deles estragaria em pouco tempo. O evaporador é o que permite que você tenha alimentos conservados por dias ou até mesmo por semanas. E no caso do ar-condicionado, o processo ele é semelhante, mas com uma função diferente. O ar-condicionado ele retira o calor do ambiente onde ele está instalado. O ar quente passa pelo evaporador e o fluido refrigerante ele absorve esse calor. O ar que passa de volta para o ambiente é então resfriado, ele já volta a uma temperatura bem menor, o que garante que o espaço ele permaneça em uma temperatura agradável, mesmo em dias mais quentes. Agora, imagina um lugar que nem o Brasil, por exemplo, onde o calor pode ser bem intenso em várias regiões. Os evaporadores, eles têm, em sistemas de ar-condicionado, eles são essenciais para manter o conforto térmico em casas, escritórios, lojas e muitos outros lugares. Sem eles, seria muito difícil garantir um ambiente climatizado. Falando agora sobre o uso industrial dos evaporadores, é que a coisa fica ainda mais interessante. Nas indústrias de alimentos e bebidas, por exemplo, os evaporadores eles são usados para concentrar líquidos. Eles removem a água de soluções como leite condensado ou sucos, tornando esses produtos mais concentrados. Esse processo de remoção de água ele é essencial, porque quanto menos água um produto tem, mais denso ele se torna. Isso só melhora a qualidade do produto, mas também aumenta a sua durabilidade. Ele interfere diretamente na validade dos produtos. Por exemplo, na indústria de sucos, muitas vezes eles são concentrados para serem transportados em menor volume. Esse processo ele só é possível graças ao uso dos evaporadores, que retiram parte da água da solução. Quando o suco concentrado chega ao consumidor, ele pode ser diluído novamente, mas a sua qualidade ela é preservada. Outro exemplo interessante é na produção do leite em pó. O leite, antes de ser transformado em pó, ele passa por um processo de evaporação, onde parte da água é removida. Os evaporadores são usados para retirar essa água, deixando o líquido mais concentrado, que depois pode ser transformado em pó. Isso facilita tanto o transporte quanto a conservação do leite, já que o leite em pó ele tem uma validade muito maior do que a do leite líquido. Além disso, a gente também vê evaporadores sendo usados em processo de secagem de alimentos. Eles ajudam a remover a umidade dos produtos, o que é vital para evitar o crescimento de micro-organismos e prolongar a validade desses produtos, que consequentemente vão demorar mais para chegar na sua data de vencimento. Esse tipo de controle de umidade ele é essencial, por exemplo, na fabricação de produtos como carnes secas, massas e biscoitos, que são produtos aí que estão presentes no nosso cotidiano. No caso do centro de distribuição, onde grandes quantidades de produtos são armazenadas o uso dos evaporadores é ainda mais crítico. Eles garantem que todo o ambiente seja mantido na temperatura ideal, evitando perda de produtos e garantindo a qualidade até que cheguem ao consumidor final, que no caso seria você na sua casa. Oi, meu nome é Cauã e a gente está falando sobre evaporadores,
Aí a gente trouxe esse exercício para a gente falar a respeito deles. A gente escolheu um exercício onde fala que o evaporador, utilizado em um sistema de refrigeração, trabalha com o R134A como um fluido de refrigerante. O evaporador vai ser tratado pelo refrigerante a 0 graus Celsius e com qualidade X igual a 0,25, ou seja, vai ser 25% de líquido e 75% de vapor. E sai com um vapor saturado a 0 graus Celsius também. A taxa de fluido, a taxa de fluxo de massa do refrigerante é de 0,1 kg por segundo, que vai ser um fator muito importante lá na frente. O calor é retirado do ambiente ao redor. Qual é a taxa de calor removido pelo evaporador? Essa é a pergunta que os exercícios estão nos propondo. E a questão também nos dá alguns dados aqui importantes, que são a temperatura de entrada e saída, que vai ser a 0 graus Celsius, e o fluxo de massa, que é, como eu falei, 0,1 kg por segundo. Para resolver esse exercício, a gente pode aplicar e resolver pela primeira lei da termodinâmica, que ela vai ser expressa como Q, que é justamente a taxa de calor removido, né, pelo nosso evaporador, a M, que vai ser a massa, né, e vezes a diferença de entalpia, ou seja, entalpia de saída e de entrada, mas esse valor a gente não tem, a gente tem que calcular para conseguir achar ele. E essas entalpias são todas específicas, por isso a gente não vai ter ela mais tabelada assim. Para a gente começar, a gente vai utilizar a tabela de propriedades, bem simples, e a gente pega aqui R134A em 0 graus Celsius, a gente consegue achar tanto a entalpia do líquido saturado quanto a entalpia de vapor saturados, justamente, né, a 0 graus Celsius. Né? A entalpia líquido saturado vai ser 200,91 kJ por quilograma, e a entalpia do vapor saturado vai ser 398,66 kJ por quilograma. A entalpia de entrada, ela vai se dar pela entalpia do líquido saturado mais X vezes a entalpia do vapor saturado menos a entalpia, de novo, do líquido saturado, né? E a gente fazendo dessa forma, que a gente quer achar ainda a entalpia saturada, a gente expressando com os valores que a gente tem, que a gente já tinha anunciado com os valores que a gente achou, a gente chega no resultado de 250,35 kJ por quilograma, sendo essa a entalpia de entrada que a gente precisa para calcular o calor removido, que a gente falou. Tá, para a gente continuar, a gente já achou a entalpia de entrada do sistema, né? Agora a gente precisa achar também a entalpia de saída dela. E como a gente viu ali atrás, a entalpia de saída, ela vai ser, a gente já achou o valor da entalpia de vapor saturado, e ela vai ser igual à entalpia de saída do sistema, até porque o sistema, 75% do sistema vai ser vapor, né? Apenas 0,25 vai ser a entalpia líquida, né? A entalpia de líquida saturada do sistema, no caso, né? Então, a entalpia de saída é igual à entalpia de vapor saturado, que a gente achou é 398,66 kJ por quilograma. Agora, todo o valor que a gente precisa já para conseguir aplicar a primeira lei da termodinâmica, a gente pode resolver. A gente calcula a taxa de calor transitado, né, calor removido, né, do sistema pelo evaporador pela primeira lei da termodinâmica. Assim, a gente aplica a fórmula que a gente viu lá atrás, aquela que eu expliquei, que é o calor removido vezes a massa, vezes também igual a massa, vezes a diferença de entalpia, né? E a gente aqui, a gente vai o 0,1, que a gente tinha comentado, vezes a diferença de entalpia. A gente resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente tem que o calor transitado, o calor removido, é igual a 14,83 kW. É isso. Meu nome é Pedro Lucas e eu vou falar sobre evaporadores e a sua modelagem na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como o princípio da conservação da energia, afirma que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. No caso do evaporador, a energia é transferida de uma fonte, no caso o meio, para o fluido refrigerante. A equação fundamental da primeira lei de um sistema aberto pode ser dada por Q menos W é igual a M vezes ΔH, onde Q é a taxa de transferência de calor para o sistema, W é o trabalho realizado pelo sistema, M é a taxa de fluxo de massa do fluido refrigerante, e os H's, H de saída e H de entrada, são, respectivamente, a entalpia específicas de saída e de entrada no evaporador. O Q ele pode ser entendido como, no caso do evaporador, o principal mecanismo de troca de energia. Ele causa a evaporação do refrigerante, do fluido refrigerante, e absorve o calor do ambiente. O W
o trabalho, é zero, porque o evaporador não há trabalho, não há partes que se movem no sistema. O M, taxa de fluxo de massa do fluido refrigerante, e as entalpias são a mudança de energia interna do refrigerante, representada pelas entalpias na entrada e na saída. O refrigerante entra no evaporador em um sistema de baixa energia, geralmente é uma mistura do vapor e do líquido, ou totalmente líquido, e sai como vapor saturado ou superaquecido, dependendo do processo. Falando sobre o processo termodinâmico, no ciclo de refrigeração, o evaporador geralmente trabalha em pressão constante e o fluxo refrigerante ele entra como líquido ou uma mistura de líquido e vapor e, ao absorver o calor do meio, evapora completamente. O processo da vaporização ocorre a temperatura constante, pressão de saturação correspondente, pressão de saturação correspondente, absorvendo a energia necessária, o que diminui a temperatura do ambiente ou do sistema a ser resfriado.